E vós? Parece algo cansado. Algo cansado. Dai! Isso é uma cor muito esquisita para um cavalo. Estais a deitar isso abaixo. E vive, mas com cuidado. Já tive sorte com este, agora já não. Agora está muito magrinho. Vai. Vinde. Coração um pouco diferente. Está-me a querer parecer que algumas destas casas foram construídas com pedras que caíram ali do Palácio de Cristóvão de Moura. Quase todas. Quase todas. Se não vejamos, por exemplo, uma que eu ainda não tinha visto, esta. Manifestamente, esta casa não foi construída no tempo em que se utilizava este tipo de pedra. Portanto, provavelmente esta pedra veio de outro lado. E também não era comum, em casas particulares, adornar-se uma janela desta forma. Portanto, muito provavelmente, esta era a base de uma janela de um outro edifício bem mais sumptuoso. Quem sabe, Como o aquela que palácio. ali está. Palácio. Como aquela e como muitas outras que vamos encontrar na Rua da Cadeia, bem aqui em baixo. Ao contrário, sempre que eu visse uma placa vende-se, eu comprava. Tínhamos vindo aqui. Traseiras das vossas casas. Exatamente. Pode à vontade. É mesmo. É que é mesmo. É mesmo a traseira da casa. Eu lamento mostrar-vos coisas que vós conheceis tão bem, mas vós é que quiseste vir à visita guiada. Mas nós não. Eu também não conheço. E ela também não. Aqui eu não conheço. Nunca andei aqui nas traseiras. Mas ela se quer mais. Esta mulher, Então ontem à noite aqui se as traseiras da Casa Nova. Essa ainda não sei bem, mas o que é que chamam a Casa Nova? Agora ela está realmente nova. A mais nova. Está mais nova. Ora. Está bastante difícil. Bem, este território é um território muito rico. Ficou ainda mais rico quando os judeus se instalaram nesta região. Ali daquele lado temos Espanha. Para aquele lado ficará a Guarda. Ali na fronteira, estamos a falar do rio Águeda e depois da fronteira de Raia Seca, foi por onde entraram muitos dos judeus quando foram expulsos de Espanha pelos reis católicos, claro, e era em Portugal rei Dom João II. E Dom João II permitiu que os judeus entrassem para 5 lugares. Castelo Rodrigo foi um deles. Eles entraram com salvo-conduto para 8 meses. Apenas 8 meses. Claro que muitos deles acabaram por se tornar proprietários e por cá permaneceram. Mas a ideia era, à semelhança daquilo que acontecerá num futuro, ou em vários futuros, será os refugiados passarem por determinados sítios por períodos curtos, para depois voltarem às suas terras se a paz estiver restabelecida. Porque é que isto parece tão atual? Exato. Ou servir de ponto de passagem para outros países em que têm familiares ou em que têm uma cultura mais próxima. E então em Portugal entraram por 8 meses. E alguns cá permaneceram, como por exemplo os meus avós e os meus pais. Depois, já com Dom Manuel, portanto não estamos a falar de muitos séculos, estamos a falar de um período curto. Tudo isto acontece durante o período dos descobrimentos, essencialmente.
Depois, com Dom Manuel, e especificamente com a sua mulher, que era descendente dos reis católicos, a mesma ideologia que estava instalada em Espanha passa a estar instalada em Portugal e os judeus são também expulsos de Portugal. E o que faz com que aconteça o que vos contava lá em cima. Muitos acabaram por morrer assassinados, outros acabaram por se matar, outros acabaram por se converter. Mas esta terra foi também muito boa para os judeus porque era uma terra vasta, farta. Campos férteis, uma serra que acabou por ser comprada, segundo diz a lenda, por Zacuto, e é daí que vem a lenda da Marofa, que vós amanhã assistireis em teatro. Ouvi dizer que havia um espetáculo de teatro, não é? Sim, sim. Ouvi dizer que a Ofa não é assim grande coisa, mas de qualquer das maneiras, a lenda é bonita. Vale a pena. A lenda é bonita, não é? É Willing. Eu não disse que era feia. Disse... Vós dissesteis que era feia. Não, eu disse que não era assim grande coisa. Não era grande coisa. Não, quer dizer... Mas é mentira. É mentira. Então, a serra acaba por ser comprada por Zacuto e a serra toda ela era muito fértil. Quer em pastagens, quer para a produção de gado, cereal, mas também amêndoa, olival, várias coisas. Mas também, já na altura, a vinha e estes vastos campos de cereal. Durante muito tempo, esta região foi o celeiro das beiras. Era das terras que mais cereal produzia. Sempre foi bom viver aqui. Continuamos. E há um judeu que sou... Está à venda? Parece que querem vender, mas querem e não querem, mas não dizem preço. Está Mas o publicidade. meu amigo está comprador também. Não. Já esteve. Essa também Bom, eis um exemplo de uma janela que também não era daqui. Manifestamente uma janela manuelina que não tem cabimento numa casa deste género. Bem bonita, por sinal. Mas isto é a prova do aproveitamento das pedras que caíram, quer do palácio, quer de outras edificações. Manifestamente, os motivos vegetalistas e o arco canopial, que são características do manuelino. Também está aqui uma outra prova de que há aproveitamento de pedras. Reparem nesta porta. Aqui, o encaixe está correto, mas aqui não. A porta era mais larga, um bom bocado mais larga. Portanto, a moldura da porta foi trazida para aqui. Não é? Portanto, isto e isto, e a pedra é mais ou menos a mesma, devem ter vindo de uma outra edificação. E não uma recuperação desta. Já vem da outra. Aqui um bocado é aquela mesmo. E esta? Sim, mas a Casa da Câmara é mais ou menos assim. O edifício que se chama Casa da Câmara. Eu já lhe mostro. Sim, dizem isso por causa do Meirão. Não, mas não... Outra casa muito interessante é esta aqui, por dois motivos essenciais. Três. Na verdade, três. Primeiro porque tem inscrições judaicas e eu apraz-me comprá-la. Sou comprador. Mas provavelmente aquelas inscrições judaicas estão ao contrário, não é? Porque fazia sentido, não faz muito sentido ser assim. Tem inscrições judaicas, mas depois tem também uma outra coisa. Tem duas cachorradas esculpidas exatamente iguais às que estão na igreja. Cachorradas, e depois volta a ter. Provavelmente, quando a igreja foi derrubada, alguma parte foi derrubada ou foi renovada,
parte das pedras da igreja acabam por estar noutras casas. Até porque não faz muito sentido nesta casa, não tem nenhuma utilidade estas cachorradas. As cachorradas habitualmente são colocadas junto ao... bom, para escoar a água, não é? Ou como suporte do telhado. Aqui não. Mas antigamente normalmente punham assim duas coisas, já madeira, que era para pôr vasos e com flores. Mas repare, estas nem sequer estão muito a jeito para pôr um vaso e para o regar. E porque têm inscrições judaicas, estou comprador. Se por acaso souberem, conseguimos viajar. Vamos só ali à cisterna. Era aqui. Ainda tem aí a marca das trancas nessa porta. E ao topo desta rua fica o Pelourinho. Pelourinho de má memória. Nomeadamente para os infiéis, judeus e outros. Porque era lá que eram punidos. Julgados e punidos. Aqui não aconteciam castigos de sangue. Eram julgados e punidos aqui. Mas o Pelourinho foi mandado edificar pelo mesmo rei que permite a entrada da Inquisição em Portugal, Dom Manuel. É um Pelourinho manuelino, típico, uma coluna com 8 metros, com 8 colunelos em cima, bastante torneados, bem inspirados nos descobrimentos, e foi mandado colocar em 1509, após o rei Dom Manuel ter dado foral a esta terra em 1508, ou ter renovado, digamos assim. Porque Dom Manuel acaba por fazer a reorganização administrativa do território e durante o período de 1383 a 85, na crise, quando aparece ali Dom João Mestre Davis, pediu reforço aqui a Castelo Rodrigo. Castelo Rodrigo não atribuiu ajuda e então Dom João I, Mestres de Avis, acaba por administrar um castigo de boa memória a Castelo Rodrigo e retira foral. Um foral que já tinha sido dado por Dom Afonso VII. Aqui. Dom Afonso VII. É de Espanha. De Espanha, sim. Sim, sim. O primeiro a dar foral a esta terra foi um rei espanhol. Foral leonês, não é? Sim. Antes de Figueira de Castelo, antes de Castelo Rodrigo, Fazer parte do Reino de Portugal. fazer parte do Reino de Portugal, porque a fronteira só é estabelecida pelo Tratado de Alcanices por Dom Dinis. Portanto, o foral é anterior, é depois confirmado por Dom Dinis, e depois Dom João retira foral. Diga. Nada, é isso. Estou a confirmar. Muito bem. Dom João retira foral e depois Dom Manuel volta a atribuir foral. Aliás, Dom João retira foral e carta de feira. Portanto, Castelo Rodrigo passa a estar na dependência de Pinhel, que era a pior coisa que podia acontecer. É, de facto, um castigo de boa memória. E depois mostrar-vos aí no palácio como é que foi dado este castigo. Mas então, esta rua era a rua que ia da cadeia para o Pelourinho. Esta rua chega a ter um nome irónico. Da Misericórdia. É no mínimo irónico. O sítio que vai do sítio onde a rua que vai do sítio onde as pessoas são presas para o sítio onde são punidas e do sítio onde são punidas para a cadeia é a Rua da Misericórdia. Vamos ter misericórdia que tudo... Sem misericórdia? Então... Não... Se há misericórdia, é só para pecadores. É só para pecadores. Bom, e nesta rua sim fica então a Casa da Câmara. Nesta sim, é aquela ruína que ali está. Estávamos aqui a discutir que a antiga Câmara poderia... Exato. Ouvi, mas não sei se... Está bem. Já sei qual é. Muito bem. A cisterna. A cisterna tinha, ou teve durante toda a história, um papel importante, porque a água canalizada apareceu há relativamente pouco tempo. Quer dizer, é mentira.
que os romanos e os gregos já tinham água canalizada. Mas era diferente. Então os reservatórios de água tinham um papel importante nas povoações. Esta cisterna tem marca de construção de duas épocas diferentes. Tem duas fases de construção. Uma do período do românico, ou já gótico, talvez, um arco de volta quebrada, e tem um período, provavelmente anterior, que tem uma porta moçárabe, em ferradura. Portanto, temos aqui dois períodos diferentes, devidamente assinalados, inclusive, na pedra, que mostram duas fases diferentes de construção. Esta cisterna tem 13 metros de profundidade. Aqui era o sítio, o reservatório que estava disponível para dar de beber às bestas. Tinha uma bomba lá dentro que permitia encher os cântaros, mas também era possível alinhar e dar a bomba para encher o reservatório para dar de beber às bestas. Agora, não funciona, não é por falta de bestas. É porque agora bebem de muitas outras formas, nomeadamente da garrafa. Mas ainda assim, cá está. E até há bem pouco tempo, muitas bestas circulavam na aldeia, nomeadamente... Não devia ser dessas garrafas, era dessas. Nomeadamente as de 4 patas. Não, ainda tenho ali o António da Casa da Cisterna. Tem ali uma ótima coleção de burros. É verdade. Burros bonitos, por acaso. E alguns deles em extinção e, portanto, ele trata-os muito bem. A última vez que isto foi limpo foi em 1874. Aqui nunca mais se limpou. Assim mesmo, esvaziar e limpar. Fui lá muitas vezes buscar água. Mas foi com baldinho. Era só para lavar a casa. Mais nada. Que a bomba é moderna. A bomba é É relativamente muito moderna. A bomba é relativamente moderna. Quando quer comer, Nem se chateia. Passa aí. O que é que se passa aí? Já fui comer hoje. Ela já foi comer hoje. Sim, vou estar aqui. Exato. Mas se me souberam um dia... Aqui. Não sei se tem contato com o meu marido, mas... Aqui era, já não é bem do meu tempo, mas aqui é a judiaria. Está bem, obrigado. Aliás, começa aqui a judiaria e a judiaria aqui para este lado. Aqui para a minha esquerda. Mas provavelmente aqui seria a sinagoga. Se não, vejam ali aquela estrela. Estrela, já viste. E faz todo sentido ser aqui a sinagoga. Já vi. Porque é ao lado da cisterna. E todas as religiões monoteístas que assentam num livro sagrado, Corão, Tora ou Bíblia, todas elas têm uma forte ligação à água. O batismo, os banhos litúrgicos, o lavar-se antes da oração, dos muçulmanos. E, portanto, a presença da água é fundamental nos templos. Vejam onde é que são construídas as grandes abadias, os grandes mosteiros, as grandes igrejas. Tem sempre próximo um curso de água, um rio. Mas isso depois acaba por acontecer também, muitas vezes, com os árabes. Vejam, por exemplo, a grande mesquita de Casablanca, que é sobre o mar. Porque os elementos, a água, a terra, o ar e o fogo, nomeadamente, têm muita importância nos livros sagrados. E, portanto, construir um templo junto a uma fonte ou a um reservatório de água é uma coisa importante e é uma pista para que, de facto sabermos que era aqui a sinagoga. A judiaria era para este lado. Ela está muito descaracterizada. As judiarias eram caracterizadas por funcionar como um gueto. Só tem uma entrada que é também a saída, para controlar os acessos. Para quando alguém viesse fiscalizar, ser controlado. É também no âmbito das judiarias que aparecem as alheiras. Exatamente, são enchidos feitos com carne que não é de porco, mas que é fumeiro na mesma. Seguimos viagem. Beber um copo. Vai estar aberto. E vai estar a acontecer um concerto. Trabalhava na universidade. Quem é que vai à Casa da Cisterna beber um copo e assistir ao concerto às 7h30? Eu.
Pronto, ótimo, ok. Entram, bebem copinho, entram ali pro lado da piscina e tal, vai estar um pianista a tocar. Ótimo. Ótimo? Ótimo. Com vista para... Marofa. Eu ia contar-vos a lenda, que até tem a ver com os judeus. Mas como amanhã já vão contar isto em bom, e como consta que eu conto mal a história, amanhã compareçam e assistam mesmo à história bem contada. Vamos por este lado. Relacionar-se porque ele era cristão e ela era judia, e ela ainda não se tinha convertido, nem ela nem o pai. E então cada vez que ele vinha pela serra acima para ver a Ofa e lhe perguntavam um dia, e ele dizia... Amar Ofa. Amarofa. Canta lá, João. Amarofa. João, não, Luís, canta lá. Um buçadinho, só um bocadinho. Isto é um filme Que há pessoas que não podem estar cá amanhã. Não, isso fica para amanhã. Só espera. Vinde. Podia ser eu a apresentar-vos a igreja, mas eu sou judeu. E portanto vai ser uma cristã a apresentar-vos a igreja. A igreja é dos finais do século XII e princípios do século XIII. Foi construída por uma confraria de frades de Nossa Senhora da Roca da Roca. Tinha como principal objetivo dar apoio aos peregrinos de Portugal para Santiago de Compostela. Como podemos ver, é de estilo românico, o primeiro arco, depois tem a sua transição para o outro, nos restantes. Volta à mão, no século XVIII, um talho dourado, estilo barroco. No seu centro tem Nossa Senhora da Roca do Douro, século XII. À sua direita tem o Santo António, à sua esquerda Santa Ana. Depois aqui não sei muito bem. Mas pode deixar essa depois da explicação. Depois tem um quadro do século XVI que representa a última ceia. Seguido, Nossa Senhora do Calvário, século XVI também. Nossa Senhora de Fátima. A imagem É mais claro. recente temos na nossa igreja. Que é da primeira metade. Oh, fez-se luz. Na primeira metade, Fez-se luz. Não vai ver voltar. Nossa Senhora das Dores. E Nossa Senhora do Rosário, século XVII. Nossa Senhora do Rosário tem uma particularidade. Tem sempre cabelos naturais. As mocinhas aqui de Castelo de Cristo fazem promessas, normalmente, que se o seu pedido for cumprido, cortam o cabelo e fazem perucas, para oferecer a Nossa Senhora do Rosário. O Senhor dos Passos também, a sua peruca é natural. Também é natural. São Sebastião, século XIV, mais à frente temos Santiago de Matamoros, do século XVII, São João Batista, cujo seu altar também é do século XVIII, estilo dourado. Não, talha dourada e estilo barroco. Cujo teto ainda podemos observar alguns frescos, tanto no altar, no teto, como também além do segundo arco. No chão, como podemos ver, temos ainda sepulturas, são pedras tonelares. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Sítio Figueira, se nos permitem, há particularidades ou especificidades únicas nesta igreja. A imagem que ali nos referiu por ser de Santiago de Matamoros é uma imagem do século XV, XVI, de transição, e é um documento vivo da passagem dos caminhos de Santiago, da passagem dos peregrinos de Santiago. Relativamente ao retábulo que falou da última ceia, por detrás daquele retábulo, por ocasião da reabilitação, foi encontrado um fresco que representa também uma ceia, uma última ceia. O estado estava bastante degradado e não houve grande possibilidade para que se mantivessem os dois, ainda que aquele tivesse sido colocado num outro local.
a crucificação de Cristo, ou a morte de Cristo, o Calvário, que referiu, tem uma particularidade que é única, pelo menos do conhecimento. Não há muitas imagens do Cristo voltado para o céu. Ainda vivo na cruz. Justamente ainda vivo, porque todas as outras imagens do Cristo crucificado têm a cabeça caída sobre o lado direito, como sendo já defunto. Aquele Cristo está a olhar para o céu como quer dizer: Pai, Pai, porque me abandonaste, ou porque aqueles últimos... Dai de mim esse cálice. As últimas palavras do Cristo, quer dizer que o Cristo ainda não é defunto nesta representação do Calvário. Relativamente ao espaço, aquilo que estamos a pisar, como sabem, até a finais do século XIX, em 1830 ou 1800 e pouco, deixou de ser possível sepultar as pessoas dentro das igrejas. Carolzinho da Silveira. E acontece que o que se encontra nesta igreja, à semelhança de todas as outras, ou de quase todas as outras, do Conselho desta datação, nós estamos a pisar sepulturas, sendo que mais próximo do altar-mor estaria primeiro todos aqueles que eram os servidores, os ministros da igreja, os padres, os frades e tudo isso, sendo que eram secundados pelas pessoas que tinham bens. Fidalguia, toda a fidalguia. A fidalguia. Daí que eu passava aqui a palavra... Sendo que os pobres ficavam... à porta. Lá fora. Ou à volta da igreja. Lá fora. E então há uma expressão... A ideia de proximidade. Sim. Então há uma expressão que, pelos vistos, vem desta presença dos corpos defuntos sepultados dentro das igrejas. É que, como os corpos se deterioravam, cheiravam mal. E se repararem, todas as sepulturas têm um espaço. Tem espaço. Um respiro. Por exemplo, aqui. E então, dentro das igrejas, cheirava muito a podre. E quanto mais à frente, mais podre cheirava. Não é? Porque é mais espaço dentro da igreja. E é daí que vem a expressão podre de rico. Que as pessoas que estão mais à frente das igrejas eram as mais ricas e cheirava ainda mais a podre. Portanto, é podre de rico. E consta que é daí que vem a expressão. Não, mas faz algum sentido. Não, isto não é anedota, é efetivamente. Está comprovado, do ponto de vista de registros, que dentro das igrejas, quem cheirava mal não eram os pobres. Até porque os pobres estavam lá fora. Portanto, se cheirava a podre cá dentro era dos ricos, com certeza. Os fogos, fatos que todos nós ouvimos falar, que acontecem nos cemitérios por ocasião de temperaturas muito elevadas, aconteceriam naturalmente dentro das igrejas. E aquilo, o facto de os fogos fatos é de composição do corpo e daria primeiro esse efeito luminoso, incandescente, e naturalmente daria também os odores da decomposição dos corpos. Naturalmente esta igreja, não sei se a Dina referiu, de apoio aos peregrinos dos caminhos de Santiago. Esta pia de água benta, que não pia batismal, nomeadamente além naquele púlpito, há vestígios de vieiras, que é um dos símbolos dos caminhos de Santiago. Aqui haveria uma rota que passaria por Escario, vinha a cruz do Roquilho, para quem conhece o entroncamento ou o cruzamento de 4 caminhos em Almofala, sendo que no acesso a Castelo Rodrigo há a Cruz da Vila, um bairro que foi urbanizado há cerca de 30, 40 anos, está lá um elemento arquitetónico, um cruzeiro, que é a Cruz da Vila, da mesma forma que quando se desce de Castelo Rodrigo no sentido do mar, no sentido do oeste, há um outro cruzeiro que dá acesso à fonte da vila. Portanto, tudo isso vai entroncar num caminho identificado como sendo o caminho de Almendra, e iria entroncar numa das rotas, penso que o caminho de Prata, que cruzava aqui o país, iria até Chaves e encaminhava para Santiago de Compostela. Das primeiras pessoas que eu me lembro que terá inventariado
este percurso. Foi o natural, não de Figueira, veio para Figueira com 4 dias, o fotojornalista Carlos Gil, e que o primeiro registro escrito dos Caminhos de Santiago é efetivamente dele, pelos Caminhos de Santiago, e já foi feito aí há 50 anos quase, com o beneplácito ou com o apoio de uma personalidade que nós, eu digo nós, o município e as pessoas que nos acompanharam, foi relembrada nas visitas pela história, que foi o Sr. Padre Canário. Foi também, permitam-me que diga isto, dos maiores defensores da autenticidade de Castelo Rodrigo. O Sr. Padre Canário veio para Figueira em 1936, 15 de fevereiro de 1936, teve perto de 70 anos em Figueira e foi por aconselhamento dele, não quero dizer por imposição dele, porque não poderia fazer, é o Presidente de Câmara, o Sr. Dr. Aníbal de Azevedo, e em 1941 há uma deliberação camarária que impedia a caiação das casas em Castelo Rodrigo. Foi um dos trunfos que a candidatura, o ano passado, por ocasião das 7 Maravilhas, candidatura às 7 Maravilhas de Portugal Aldeias, de Castelo Rodrigo ser vencedora, na modalidade da aldeia autêntica, foi, não validado por nós, mas invocado por nós para permitir que muitas das pessoas tenham votado em Castelo Rodrigo, e aqueles que conheciam, quem olharem por menor Castelo Rodrigo, infelizmente há casas caiadas, temos de falar isto baixo, às vezes o senhor não nos ouça, mas efetivamente esta aldeia houve algum cuidado da preservação da autenticidade. Da mesma forma que foi o Sr. Padre Canário e o Carlos Gil, que em meados dos anos 60 obrigaram o poder político a retirar todos os postes de eletricidade, de cimento, desta aldeia, aplicando nesta aldeia um tipo de iluminação pública à semelhança daquilo que encontramos ou encontrávamos à data nas vielas de Lisboa, os candelabros que eram fixos nas paredes das casas com o formato prismal, que eram prismas, e que por força da intervenção das aldeias históricas, que chamou o Programa de Reabilitação ou Recuperação das Aldeias Históricas, veio a introduzir nesta aldeia luminários que, a meu ver, e de muitas das pessoas, não têm nada a ver, efetivamente, com a autenticidade, pela modernidade que têm. Quem andar pela aldeia tem a oportunidade de ver luminárias que não nos podem conduzir à autenticidade. Não tinham que andar ainda as pessoas com o candeeiro, com o petróleo, com aquilo. Não nem me recordo como se chamava, quando a gente era miúdo, devíamos apagar as velas ali com acho que era com uma unha de porco, unha na ponta de uma cana para apagar as velas, ou acender os luminários, andar aí os candeeiros, porque havia os luminários que havia pela cidade de Lisboa, pelas grandes cidades. Daí que penso que a aldeia teria uma autenticidade ainda muito mais validada se efetivamente tivessem deixado de manter esses candeeiros prismais que havia e, contudo, por força do voto de muitos de vocês e daqueles que conheciam a aldeia, conseguiu-se o ano passado um galardão e daí todos aqueles que deram a cara pela aldeia e todos aqueles que votaram, é esse que devemos efetivamente o galardão que foi atribuído à aldeia e que penso que em particular as pessoas de Castelo Rodrigo e todos aqueles que a visitam se devem sentir honrados pelo facto de termos conseguido esse galardão. Além da aldeia histórica, é uma aldeia autêntica de Portugal. Isso, uma das 7 maravilhas de Portugal enquanto aldeia autêntica. Peço Seguimos viagem? Seguimos viagem? E vamos
vamos fazer isto en passant. Falava-vos há pouco no pelourinho. Eilo. 8 metros de pedra, granito, estilo manuelino, 3 graus à superfície, mas ele é de 5. Habitualmente a importância das aldeias era dada também pelo número de degraus do pelourinho. Este tinha 5, era já uma terra 5 estrelas. Importante. Tem muito mais agora à noite. Não tem mesmo. Importante. Era uma terra importante. E portanto tinha então 5 degraus, com um pilar octogonal e que data então de 1509, no ano seguinte à Carta de Foral dada pelo El Rei Dom Manuel, o próprio. Seguimos então. Nossa, tem calor, vai! Sim. Alô, Cheche. Aqui estamos dentro das ruínas do Palácio de Cristóvão de Moura. O Palácio de Cristóvão de Moura foi mandado construir já depois do início da dominação filipina em Portugal e é derrubado no final da dominação filipina em Portugal. Ele cai em 1640, 8 dias após a declaração da restauração da independência. Após o 1 de dezembro de 1640, os habitantes de Castelo Rodrigo acabam por pegar fogo ao próprio palácio e fazê-lo ruir, porque o palácio era símbolo da dominação filipina em Portugal. E é exatamente por isso que ele acaba por cair. É o Palácio de Cristóvão de Moura. Cristóvão de Moura, ao contrário daquilo que se pode julgar, acabou por ser um ótimo diplomata, mas tinha mau feitio. É um homem que foi educado na corte espanhola e que acaba por estar do lado dos Filipes de Espanha, mas também, por outro lado, foi o diplomata que fez com que, sendo vice-rei de Portugal, nunca tenha deixado que, efetivamente, o rei de Espanha dominasse totalmente Portugal. Portanto, manteve fala-se da restauração da independência, mas na verdade não é da independência, porque nós nunca perdemos a independência. Nós tivemos sempre governo próprio. Era sob dominação do rei de Espanha, que na verdade era o herdeiro legítimo do trono. Aquilo que vos falava do castigo de boa memória tem exatamente a ver. Sempre tivemos moeda e língua própria e governo próprio. Portanto, éramos de facto um país independente. Este brasão das armas, foi então mandado inverter por Dom João I como castigo por nós não termos estado do lado de Dom João, mas sim do lado de Dona Beatriz, na crise de 1383-85. Então, ordenou-se que este brasão fosse invertido e que nós perdêssemos direitos e passássemos a estar na dependência de Pinhel. Inverter um brasão é um dos maiores símbolos de castigo para um determinado local. E este ainda pode ser visto, este brasão invertido pode ainda ser visto nos rótulos daquele magnífico vinho, que é o vinho da adega de Castelo Rodrigo, que se ainda não provaram, vão ter uma oportunidade muito boa de provar aí à porta ou à porta da Junta de Freguesia, a partir das 7h30 da tarde. Ou na sala de provas ou na sala de provas da adega, claro. Já não falta muito tempo. Eu convido-vos a desfrutar das magníficas vistas do Palácio e da Marofa, mas do lado de fora, porque o trabalho tem de continuar e hoje às 10 da noite temos Les Saint-Armand. É assim que se diz? Les Saint-Armand? Les Saint-Armand, a partir das 10 da noite aqui, e vejam, a entrada é gratuita. Muito obrigado pela vossa presença nesta visita e obrigado. Provas de vinho, de amêndoas e afins. É no Sr. André Carnet, é na cisterna a partir das 7h30, é no cantinho Cantinho Café, antigo Cantinho dos Avós, uma degustação de cervejas artesanais, coisa fina.
coisa fina, e portanto é a partir das 7h30. Muito obrigado.